Bem-vindos, com a autorização de vocês para a gente poder gravar esse encontro, nossa última aula aberta dessa temporada, com dois convidados, colegas, parceiros, muito queridos e que vão estar conosco hoje, trazendo para a nossa reflexão um tema extremamente importante, que é o enfrentamento à violência contra criança e adolescente, ou melhor, as violências, né? Mas antes de anunciar os nossos dois queridos, eu queria aqui pedir para que todos, na medida que puderem, contribuam e colaborem com a situação do Rio Grande do Sul. Nossos colegas gaúchos estão vivendo uma situação dramática. Nós estamos sabendo, por exemplo, que as aldeias infantis SOS Brasil teve a sua unidade completamente invadida pelas águas, conseguiu socorrer 42 crianças e já estão num lugar seguro, mas está faltando água, está faltando eletricidade e a chuva ainda não parou. Então, todos que puderem, vamos solidariamente ajudar nossos irmãos, né, que nesse momento estão vivendo a consequência da falta de cuidado com a questão climática, com a questão política, de não darmos a devida atenção ao que nós precisamos controlar em termos do clima, né? Então, acho que é um recado para a gente começar, mas nós acabamos também de saber o quanto o povo brasileiro é solidário e o quanto todos estão se movimentando para que essa situação possa ser superada e será superada, né? Então, agora, eu vou chamar, né, nossos dois convidados de hoje, nossos parceiros, que são o José Carlos Bimbate Júnior e a Aline Riba. Eles são um casal e dois profissionais de intensa ação. O Zé, nosso querido Zé, é psicólogo, consultor e educador, associado fundador do NECA, atua em programas e projetos nas áreas da educação, da saúde e da assistência social, em organizações públicas e privadas, em organizações não governamentais, OSCs, nacionais e internacionais, destacando ações de diagnósticos sociais, elaboração e implantação de projetos sociais, programas, serviços, planejamento, monitoramento, assessoria técnica, supervisão, capacitações, avaliação e construção de fluxos e processos. Nos últimos anos, o Zé Carlos Bimbate vem desenvolvendo atividades profissionais e de pesquisa sobre o fenômeno da violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Lembrando sempre a nós todos o quanto nós temos uma cultura onde a violência é muito naturalizada. José Carlos é um grande defensor dos direitos humanos, é um parceiro incrível, um companheiro de luta que realmente entrega seus dias, suas horas para a gente fazer com que o trabalho chegue lá onde precisa chegar, nas crianças e nos adolescentes que foram vítimas de violência ou evitando que eles se tornem vítimas de violência. E a Aline Conegundes Riba, ela é doutoranda do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da USP, mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, graduada em Psicologia, tem como linha de pesquisa a violência contra a criança e o adolescente e o sistema de garantia de direitos, tem uma incrível trajetória profissional, com mais de 18 anos de experiência no enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, mulheres, estrangeiros, refugiados e vítimas do tráfico humano. Tem uma experiência em diagnóstico e na implantação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos de crianças, adolescentes e mulheres. Tem também uma experiência bastante vasta na implantação da Lei 13.431 de 2017, que visa organizar os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos
é também consultora da Childhood Brasil, Instituto WCF Brasil, associada do NECA, uma grande associada e uma querida colega, e é com eles que nós vamos estar hoje dialogando, conversando e refletindo sobre o fenômeno da violência contra crianças e adolescentes na perspectiva das ações de enfrentamento. Passo, então, a palavra para o Zé. Cadê o Zé? Olá, 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 boa noite a todas e todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo, obrigado, Deise, pela apresentação. Estou aqui lamentando, infelizmente a gente não vai poder contar com a nossa parceira Aline Riba, ela teve um imprevisto de última hora e a gente vem tocando aí, né, como bem disse a Deise, há anos no NECA, né, uma discussão extremamente difícil e importante, que é a questão do enfrentamento às violências, né? A gente tem trabalhado, pessoal, em muitas frentes, né, já há muitos anos, e no NECA a gente tem desenvolvido aí todo um trabalho nesses últimos anos de pesquisa, assessoria aos municípios, principalmente aos municípios, estados, mas municípios de todas as regiões do Brasil, né? Então a gente fica muito feliz de poder contar com a presença de vocês. A gente tem uma discussão que é uma discussão que eu sempre chamo, né? Quando a gente trata de violência, eu sempre falo que é uma discussão espinhuda, né? Não é uma discussão fácil. Falar de violência não é uma temática tranquila, não é uma temática fácil, né? Sobretudo quando a gente fala de violência contra criança e adolescente, violência contra a mulher, né? De violações de direitos, não é uma discussão fácil. A gente tem tido aí junto ao NECA, todo esse trabalho que a gente faz, há muitos anos, uma experiência, né, que a gente tem trabalhado pelo Brasil todo, né? E a gente aí tem várias questões que nós gostaríamos de pensar com vocês. Então, assim, o que que a gente preparou? Uma primeira parte, desculpem, mas uma apresentação, né, mais, vamos dizer assim, mais sistemática. Depois a gente vai até disponibilizar a apresentação para vocês e outros materiais, outros documentos que a gente acha importante, que têm sido produzidos. A gente está aí no momento de produzir documentos, né, na implantação da lei da escuta especializada, do depoimento especial. Então, a gente vai fazer essa apresentação colocando alguns pontos que a gente, nesse trabalho, pessoal, o NECA, né, ele tem como, desde a sua fundação, um desafio muito grande, que, embora ele tenha sido pensado, gerado dentro da universidade, mas o que realmente causou e possibilitou a existência do NECA é um desafio que a gente sempre teve muito grande, é de pensar a teoria, né? Mas na prática, né? Então, eu como fundador, os fundadores, toda a nossa equipe, ela sempre teve esse desafio, né? Então, assim, não é só estar na academia, não é só as pesquisas que são fundamentais, né? Mas também de estar junto com as pessoas que estão na prática, né? Então, sempre a nossa pegada, como dizia, né? Eu me lembro a última vez que eu vi o Paulo Freire falar, perguntaram para ele o que que era o conhecimento, né? E o Paulo Freire, quem conheceu, falava muito com as mãos, né? E ele falava assim, ó, o conhecimento está aqui, ó o conhecimento, ó, essa aqui é a teoria, essa aqui é a prática, ó o conhecimento aqui, né? Então, isso é uma questão extremamente importante, né, para nós, tem que pensar a teoria e a prática. E a gente vai colocar algumas questões para vocês que a gente tem entendido com os maiores desafios e um pouco do nosso trabalho. Primeiro, um pouco do nosso trabalho, né? E colocar alguns temas que a gente acha extremamente importante
com base em toda a experiência que a gente tem vivenciado em todas as regiões do Brasil, e por ter acompanhado, né, esses últimos 35 anos de discussão aí dos direitos humanos de criança e adolescente, e a gente vai pensar no foco, né, da violência contra a criança e adolescente, tá bom? Aí depois a gente vai ter um momento para abrir para questões, né, e para a gente poder pensar junto, sugestões, questões que a gente possa pensar. Então, eu vou pedir licença para vocês, só para não perder o raciocínio, porque quem me conhece sabe, eu falo até pelos cotovelos, e deixa eu ver se apareceu a tela completa ou não. Não, Zé, só a Apare... parcial. Só não Parcial, tem modo de então apresentação. deixa eu ver lá para ver o que, que aconteceu, Matheus. Só um minutinho. Eu acho que eu acabei colocando aqui na tela parcial e não coloquei no modo apresentação, mas eu já vou fazer isso, pessoal. Então, só um pouquinho de paciência aqui. Ô Vamos Zé, ver. enquanto você está Ó, vendo para entrar, deixa eu dar umas boas-vindas a hum, uma colega da Terra dos Homens, do Rio de Janeiro, que está aqui com a gente. uhum, Nós temos algumas cidades de Minas Gerais, como Governador Valadares. Que coisa boa, o Brasil todo aqui juntinho da gente. E o Zé já está conseguindo colocar a sua tela no já tamanho colocamos maior. Já para colocou. saudar o Brasil inteiro aqui que a gente tem, né? Então, a gente vai discutir, né, essencialmente, a questão das violências contra crianças e adolescentes, embora, né, no NEC a gente trabalhe com as outras violências, já vou falar disso. Então, nós quase batemos o recorde, né? A gente tem inscrito aqui, a gente fica muito feliz com isso, né? O NECA cada vez mais com uma presença, né, em todos os estados brasileiros, a gente fica muito feliz, né? Ficou só faltando o meu querido estado do Amapá, que é um estado cujo qual tenho muita paixão, mas infelizmente não está presente, mas só para vocês terem uma ideia aqui que a gente tem inscrito representantes do Brasil inteiro, né? Extremamente importante. Tem uma cachorrada enorme aqui perto de mim, vocês não... Temos profissionais aí de várias formações, né? Isso mostra o interesse, né, desde de todos os serviços aí das políticas públicas, né? E a gente também agradece, fica muito feliz com essa participação. Realmente, o enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes precisam, né, dessa intersetorialidade, dessa transsetorialidade, dessa discussão de várias formas dos saberes humanos, né? Então a gente fica muito feliz com essa participação imensa que a gente está tendo, né? Só para complementar, a Deise já fez a abertura aí falando um pouco do NECA, mas eu acho que só para a gente reforçar, né, o NECA ele nasceu, na verdade, gente, hoje é uma organização da sociedade civil, uma OCIP, né? Mas nós surgimos, na verdade, dentro de uma universidade, né? Dentro da PUC de São Paulo, dentro do serviço de pós-graduação, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e onde tinham pesquisadores de várias áreas no serviço de pós-graduação do Serviço Social da PUC de São Paulo, que era coordenado pela nossa querida, saudosa e eterna presidente, professora Miriam Veras Batista, que era professora do Serviço de Pós-Graduação lá, né, do Serviço Social da PUC, e era coordenadora do Núcleo de Criança e Adolescente. E lá tinham várias pessoas que estavam desenvolvendo pesquisa, mas que tinham o pé, como a gente diz, né, o pé no barro, né, que tinham pessoas que tinham uma trajetória, que estavam pensando a sua prática, e nesse momento a gente, alguns primeiros trabalhos, ainda no final dos anos 90, né, a gente desenvolveu ainda junto ao NCA da PUC, e depois a gente resolveu, né, criar uma organização da sociedade civil, e aí, aí fundamos o NECA
em fevereiro de 2005. E aí nasceu, né, com foco na garantia, né, principalmente nos direitos da criança e adolescente. A gente hoje tem uma vasta área, diversa área de atuação, é extremamente importante que todas e todos saibam disso, né? A gente trabalha aí em algumas áreas concentradas, que é o direito à convivência familiar e comunitária, né? E medidas protetivas, alternativas de cuidado e proteção, que são extremamente importantes, né? O NECA tem uma pegada forte, né, nessa discussão há muitos anos. Violação de direitos e violências, né, que é o que a gente tem trabalhado, o enfrentamento às violências contra crianças, né, principalmente, mas não só, eu já vou falar um pouco mais disso. Sistema de garantias de direitos, participação, sociedade, conselho tutelar e CMDCA, né? A gente vai ver que principalmente o Conselho Tutelar do CMDCA tem um papel extremamente importante aí que a Lei 13.431 trouxe, né? E extremamente importante, então o NECA tem um trabalho muito importante nessa área. As medidas, a socioeducação e as medidas socioeducativas, pensando aí na questão do adolescente, né, que está em cumprimento de medida socioeducativa, e o SUAS, a gente vem trabalhando aí com várias ações também com relação à implantação, né, do Sistema Único de Assistência Social. Com relação ao enfrentamento às violências, especificamente, pessoal, a gente tem um trabalho que são uma questão, a gente tem uma variedade desde das violações, que é a questão, que é uma questão meio esquecida, né, na agenda de políticas públicas, mas muito presente, infelizmente, né, que é a questão da prevenção e erradicação do trabalho infantil. A gente tem um trabalho que a gente vem fazendo aí, oferecendo cursos, oferecendo assessoria para os municípios, a escuta especializada e o atendimento às crianças e adolescentes em situação, né, de violência, né, o que traz a Lei 13.431 e as leis congêneres, né, a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, que também está aí dentro da nossa ação, e uma questão extremamente importante que é a saúde mental, né? A violência autoprovocada, suicídio na infância, né? E estratégias de prevenção e atendimento. A gente pensou nesse curso, na verdade, por conta de solicitação de vários municípios, né? Que vem, a gente vê os dados, entendendo que tem uma imensa, né, demanda para essa questão. E fica aqui o convite, se vocês quiserem saber mais sobre o NECA, né, colocar aqui, vou dar um tempinho para quem quiser mais, colocar o celular para poder acionar o QR Code, depois a gente vai também disponibilizar o QR Code para vocês, para poder conhecer um pouco mais das nossas ações, né, específicas aí, para vocês conhecerem mais o NECA. Mas vamos lá pensar, né, os nossos imensos e grandes desafios aí no recorte que a gente vai fazer do enfrentamento das violências contra a criança e adolescente. A gente tem imensos desafios, né? Imensos desafios. Aí eu quero começar com vocês, pessoal, pedindo para vocês pensarem numa primeira pergunta, né? Que é uma pergunta assim: afinal de contas, o que é violência, né? A gente ouve cotidianamente, né, no nosso dia a dia, todo momento, acessando rede social, lendo, qualquer coisa, a gente ouve falar de violência o tempo inteiro, que violência, o que é violência, violência daqui, o que é, né? O tempo inteiro, né? A gente ouve falar de diversas formas de violência. Então, o que é violência? O que são as violências, né? Será que são a mesma coisa? Essa é uma pergunta, né? Quando a gente pensa, né, nessa presença, né, que a gente tem no nosso cotidiano, né,
através das mídias, das várias fontes aí de informação, a gente ouve, né, cotidianamente falando em guerras, acidentes de trânsito, assaltos, né, enchentes, né, desastres climáticos, como a Deise bem trouxe no Rio Grande do Sul, furtos, homicídios, né? Então, a gente pode classificar essas situações, pensando em termos de violência, como situações de violência, né? Então, assim, o que são violências? Eu acho que é extremamente importante a gente poder pensar num conceito, numa situação maior do que, afinal de contas, o que a gente entende, né? E o que essas formas de violência têm a ver com quando a gente fala de violências contra a criança e adolescente, né? Seja assim, quando a gente fala, né, assim, pensa num ranking, né, vamos dizer assim, perguntando assim, qual que é o município mais violento do Brasil? A gente pensa, assim, existem, né, esses rankings que classificam, né, o município mais violento do Brasil, né? Como que a gente chega para poder escalonar o mais violento para o menos violento, né? Existe um indicador que é usado, né, que é uma taxa, né, de homicídio por 100 mil habitantes. Então, assim, o indicador que existe para a gente falar assim, esse município, né, esse município é o município mais violento. Aí você pega a taxa, né, de homicídio por 100 mil habitantes. Aí você faz o ranking, né, um município que tem mais homicídios por 100 mil habitantes é classificado como o município mais violento. Bom, ok, né? É um indicador, esse é o indicador usado. Mas o que isso tem a ver quando a gente fala com violências contra a criança e adolescente? Será que esse indicador serve exatamente para a gente classificar um município mais ou menos violento contra a criança e adolescente, né? Isso é uma outra questão importante para a gente pensar, porque senão, assim, a gente fica, né, tentando entender o que é, como classificar, como entender esse fenômeno que são as violências contra crianças e adolescentes, né? Então, assim, é óbvio que se a gente for pensar em termos de o que causa um homicídio, né, é muito diferente do que dos motivos que causam um abuso sexual, certo? Tudo bem? Só para a gente, né? Porque assim, o que causa um homicídio? Um homicídio pode ser um motivo torpe, fútil, né? Sai no trânsito, está dirigindo, o outro vem, bate, raspa no carro do outro, há uma discussão, tem um sujeito que está armado, vai lá e dá um tiro no outro. Pronto, é um homicídio. Mas o que causa uma violência contra a criança e adolescente? Não é o mesmo fenômeno que causa um homicídio. Acho que esse é um primeiro ponto para a gente pensar quando a gente fala em violências, né? Porque cotidianamente a gente né, é atravessado, atropelado, né, por notícias de violências de uma forma geral. Então, importante a gente entender que os diversos fenômenos de violência têm formas de funcionar e causalidades muito diferentes, tá? Esse é um primeiro ponto para a gente poder fazer uma aproximação. Então, vamos recorrer aqui à nossa querida mestra, a Chauí, a Marilena Chauí, no livro Introdução à Filosofia, ela fez ela traz uma definição de violência para a gente fazer uma aproximação, pessoal, extremamente rica e importante, né? E ampla, eu acho que muito ampla e importante, né? Então, diz a Marilena Chauí, lá no Introdução à Filosofia, né? Está aqui citado, ela diz que é o exercício de uma força física e de coação psíquica para
obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si, contrária aos seus desejos, aos seus interesses, contrárias a seu corpo e à sua consciência, causando-lhes danos profundos e irreparáveis, como a morte, a loucura, a autoagressão, ou a agressão aos outros, né? Então, é importante, eu acho, que esse conceito amplo, né, que a Chauí traz, que é que a gente poderia abarcar muitas formas de violência, né? Só que ocorre que quando a gente vai trabalhar, né, com a questão das violências contra a criança e adolescente, a gente tem algumas especificidades, né? E aí, pessoal, eu gostaria de tratar com vocês de algumas questões extremamente específicas, né? E eu acho extremamente pontuais na nossa experiência de trabalho com é, muitos municípios, né? Então, uma primeira aproximação para a gente poder pensar, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê colegas psicólogos, colegas assistentes sociais, colegas pedagogos, colegas nutricionistas, assim, querendo tentar entender as violências contra a criança e adolescente dentro de uma caixinha, né? E isso existe uma unanimidade na literatura, né? Em língua portuguesa, literatura brasileira sobre a temática e na literatura internacional, que assim a gente considera, né, as violências contra crianças e adolescentes como fenômenos complexos e multicausais, né? Que eu quero dizer com isso? Que a gente quer dizer com isso para vocês, né? Porque, assim, às vezes a gente vê, né, um trabalho, não, né, numa comunidade urbana, né? Não, a violência, ela acontece na periferia, lá na favela, no cortiço, né, com aquela comunidade que é pobre, né? Se a gente está numa comunidade rural, não, isso acontece com aquela comunidade que é afastada, mora lá no travessão, mora na zona rural, com as comunidades ribeirinhas, esse imenso Brasil. Não, isso acontece com os ribeirinhos, né? E com relação às violências contra a criança e adolescente, não dá para a gente fechar dessa forma, né? Assim, esses fenômenos acontecem em todos os locais, né? Ele acontece nas comunidades pobres, ele acontece na classe média, ele acontece nas classes ricas, ele acontece nos ribeirinhos, acontece na população rural, acontece na população urbana, né? E tem múltiplas causas. Porque assim, não, porque o sujeito, o pai, o agressor, é porque ele bebe, é porque ele usa crack. Sim, claro, ou tem problemas de transtorno mental. Sim, claro, pode acontecer de sujeito ter problemas de transtorno mental, abuso de álcool e outras drogas e cometer violência. Só que isso não explica todo o fenômeno, gente. Certo? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente poder pensar, porque às vezes a gente gostaria muito, né? Quem não gostaria de dizer assim, não, porque o sujeito é assim, por isso que ele faz assado, entendeu? E fecha a questão. Só que, com relação às violências, a gente não consegue fechar. Não, porque ele sofreu violência, então ele está reproduzindo violência. Bom, sim, a gente sabe que existe a violência transgeracional, mas ela não é a única causa das violências do sujeito que comete violência. Então, é isso, né? Por isso que a gente está dizendo, são fenômenos complexos e multicausais. Não tem nada que feche, né, exatamente. Por isso que, assim, detectar alguma coisa que a gente explique todo o fenômeno, né, é impossível, né? É impossível.
Então, isso é uma unanimidade na literatura. Isso é extremamente importante, pessoal, para a gente saber lidar com o fenômeno, né? O seu enfrentamento, né, a prevenção, o seu enfrentamento exige um trabalho intenso, né, e envolve vários tabus, como a gente vai ver, né, e como a gente sabe, né. Primeiro, a sexualidade humana. Na violência sexual, né, está muito relacionada às questões de gênero, né? Às questões de eu, como homem, né? Me sentir no direito, né? De fazer o que eu quiser com o corpo de uma mulher, seja essa mulher uma menina, seja essa mulher uma mulher, né? Então, assim, tem toda uma questão da sexualidade humana envolvida na discussão, né? E é extremamente importante, a gente vai falar disso, de trabalhar essa complexidade em termos de prevenção, trabalhando a sexualidade humana. Sim, trabalhar a discussão da sexualidade humana, as questões de gênero, as questões da misoginia, da questão do machismo, as questões que essas questões são uma das principais causas, principalmente da violência sexual, né? A família é um outro tabu também que a gente tem na questão da violência, porque em todas as violências contra crianças e adolescentes, né, sempre, ou sempre não, né, e, assim, a absurda maior parte, né, da ocorrência, seja na física, seja na psicológica, seja na sexual, são proporcionados ou são ocasionados intrafamiliar, são ocasionados por alguém dentro da família, né? Então, esse é um outro tabu, uma dificuldade que a gente enfrenta muito grande, né? Apenas em rede a gente consegue prevenir e enfrentar a violência. Então, assim, ó, a gente na área social, vocês, pessoal, vocês estão aqui com a gente, que acompanham a área social, né? A área social, ela sempre tem palavras de ordem, né? Ou da moda, né? Então, tem assim, a cidadania. Não, vamos escrever um projeto, qualquer coisa, cidadania, não sei o quê. Escreve projeto, não sei o quê. Agora parece que a palavra da moda é rede. Tudo é rede. Joga para rede, manda para rede, faz da rede. Só que rede não é uma entidade do espaço sideral, né? Uma entidade que vem do espaço, uma ETs que vem para fazer rede, né? As redes são construções coletivas com fluxos, com protocolos, né? Com entendimentos de papéis e funções organizadas. Então, por que dizer que o enfrentamento da violência contra a criança e adolescente só é possível por rede? Porque, assim, não é só... a gente cansa, gente. Eu vou dizer para vocês, a gente fica cansado de ver assim, não, manda para o CREAS, manda para a Proteção Social Especial, manda para o CAPS, manda para não sei aonde. Não é problema ou questão a ser resolvida somente por um serviço ou por uma política pública de atendimento. Não é possível a gente enfrentar e prevenir a violência isoladamente, porque vou mostrar para vocês que ela escorrega entre os nossos dedos, né? Então, assim, não é questão de modismo, né? Ou a gente se organiza e precisa se organizar, porque senão a gente revitimiza, ou a gente trabalha numa rede articulada, pensada, projetada com fluxo e protocolo, ou a gente não consegue proteger criança e adolescente em situação de violência. Não é por modismo, é pelas características de funcionamento do fenômeno das violências. Não é porque a gente quer ser amiguinho, quer formar rede, formar... Não é isso. Se a gente não tiver uma rede articulada, a gente vai somente, infelizmente, revitimizar a criança e adolescente que já sofreu a violência e não vai conseguir prevenir aquela criança que precisa ser prevenida para que não sofra a violência. Ok, gente? Esses são pontos importantes, né? Que eu gostaria de trazer esses pontos iniciais para a gente poder, assim, fazer um alinhamento, né? Até de tudo que vem,
né? Porque parece fácil, mas não é fácil. Fazer esse enfrentamento necessita de rede, sim, não por modismo, mas pelas características do fenômeno, certo? Estamos trazendo aqui para vocês uma tipologia, né, das violências, né, que são categorizadas pela Organização Mundial da Saúde, né? Esse dado, essa informação, é um dado da Organização Mundial da Saúde. Ela basicamente subdivide as tipologias de violência. A gente está fazendo as aproximações, né? Então, aqui tem mais uma aproximação, e essa é muito importante. Então, ela faz uma subdivisão em três categorias, né? Três grandes categorias: a autoinfligida, a violência autoinfligida, a violência interpessoal e a violência coletiva, né? Então, assim, na violência autoinfligida, que a gente tem no NEC um trabalho também com relação a isso, né? Então, a gente tem aí o comportamento suicida, né? E o suicídio. Basicamente, né? São esses dois comportamentos que implicam numa violência física, numa violência psicológica e até em maus tratos e negligência, né? Também como característico. Do outro lado, eu vou falar da violência coletiva, tá? Que é a violência social, né? Que são a Organização Mundial como as violências sociais que podem trazer consequências aí nas categorias de violência física, sexual, psicológica e maus tratos, né? Política também e econômica, né? Então ela traz esse traçado na violência coletiva. E ainda a Organização Mundial da Saúde traz, e aqui para nós é o nosso recorte, as violências interpessoal, ou a violência interpessoal, as violências interpessoais, né? Então, ela subdivide também em dois subdivisões, né? Estou tentando ir devagar aqui, pessoal, e qualquer coisa, eu não estou vendo o que vocês estão falando, adoraria estar conversando com vocês, mas eu peço para o nosso grupo alguma coisa, dar um feedback aqui. Eu estou tentando, só para a gente fazer esse traçado, né? Para a gente poder aprofundar em algumas questões que eu quero aprofundar com vocês hoje, né? Então, assim, tem a questão na violência interpessoal, que é essa que a gente vai tratar aqui, tem a violência contra a criança, né? A violência sofrida pelo parceiro, normalmente a violência contra a mulher, e da pessoa mais velha, que também é um grande desafio para a nossa sociedade também, né, pessoal? A violência contra a mulher é um negócio extremamente desafiador, e da pessoa mais velha, né, como está aqui, também extremamente desafiador. A nossa população está fazendo, né, um looping aí na questão. Nossa população está envelhecendo e a gente tem um desafio imenso de pensar políticas públicas para as pessoas mais velhas, né? E a comunitária, né? Quando é ocasionada por um conhecido ou por um estranho. De qualquer forma, a gente vai se deter aqui, pessoal, na questão da violência contra a criança, especificamente, né? Que envolve a violência, basicamente a violência física, sexual, psicológica, né? Os maus tratos e a negligência. Essa é um recorte que a gente vai estar fazendo, embora a gente vai trabalhar intra e extrafamiliar também essa violência contra a criança. Ok? Tudo bem? Vamos dar uma respirada aqui para a gente pensar, e a gente está trazendo aqui, é assim, pessoal, com toda a dificuldade que a gente tem de informação, de dados seguros e dados
significativos, de bases oficiais, confiáveis, né? A gente, como vocês sabem, todas e todos sabem, nós tivemos aí um atraso, né, na produção do nosso censo, né? Isso prejudicou muito os nossos estudos e até pior do que o atraso no censo foi que a gente teve um problema que não houve, né, um estudo entre o último censo, o penúltimo e o último censo, então a gente teve os dados meio perdidos. Então, o que que a gente busca aqui trazer para vocês, só para a gente contextualizar parte do problema, tá? Então, eu acho que são dados extremamente preocupantes, assustadores, né? Da realidade que a gente vive, né? No Brasil, e aí, obviamente, consequentemente, em cada município que está aqui presente, em cada estado, não tem estado melhor, não tem município melhor, gente. Infelizmente, essa é uma realidade que está colocada, né? E a gente tem um baita de um desafio, né? Então, vamos lá. A cada hora, 6 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. Segundo um dado que o Anuário de Segurança Pública trouxe, uma publicação de 2023, né? Então, a cada hora, 6 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual, né? A gente não tem o dado de outras violências aqui. A cada hora, 7 crianças são vítimas de violência física, né? Aí um estudo que foi baseado no Sistema Nacional de Informação de Agravos, né? De situações de agravos de doença, que é o SINAM, e que traz esse dado que as crianças são vítimas, né? Pelo menos 7 crianças são vítimas a cada hora de violência física, que é a violência mais a que mais aparece, vamos dizer assim, né? O número de denúncias de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet, né, o último dado que a gente tem é de 2013, é feito por a SaferNet, é uma organização da sociedade civil que tem um trabalho maravilhoso, que faz esse mapeamento, inclusive tem uma parceria com a Polícia Federal, né? Então, 101 mil denúncias, né, de situação de situações com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes em 2023, né? Esse eu acho um dado, o próximo dado, eu acho um dado extremamente assustador, né? Que essa trata da subnotificação que a gente tem, mas é um dado que a gente sabe que na prática, infelizmente, acontece, né? O percentual de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes denunciados são apenas 8,5%, né? E pelo sistema policial, isso pelo sistema policial, e 4,2% pelo sistema de informação de saúde. Esse foi um instituto, o estudo que o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Ministério, é de 2022, está faltando um 2 aqui, pessoal, desculpe, mas que fez essa avaliação. Então, assim, praticamente nem 9%, né, dos casos não chegam na polícia e não chegam no sistema de saúde, né? Então, há uma subnotificação absurda dos casos de violência. Então, são crianças, né? É um estudo que eles fizeram comparativo, o IPEA fez, só 8,5%. Então, assim, há uma subnotificação, gente. Vocês imaginam os casos que não chegam, que as crianças continuam sofrendo violência, né? É disso que se trata, né? Casos de violência física contra criança e adolescente, 62.405, né? Esses foram entre 0 e 19 anos que o Sinan trabalha com esse dado, né? Um dado extremamente também assustador, mas a gente sabe que subnotificado, considerando o que a gente viu acima, né? Casos de lesão corporal dolosa, né? Onde há a intenção,
em caso de violência doméstica contra criança e adolescente, são 30.226 em 2023. Então, esses são alguns dos poucos dados, né? Digo poucos dados, confiáveis que a gente tem, né? E a gente vai falar um pouco mais desses dados um pouco mais para frente, né? Quando a gente, então, fala, né, dessa situação toda de violência contra a criança e adolescente, é importante a gente considerar, né, assim, um começo, como é que a gente pensa em proteger a criança? Está falando em rede, está falando, né? Eu falei em rede, falei tudo. Então, o artigo 227 ele é fundamental, né? Assim, dando um salto histórico para a gente poder chegar nele. Ele é fundamental porque ele vai dizer, e para a gente colocar ele na nossa Constituição, foi assim uma baita de uma luta, não foi dado, não foi, né? Ele foi uma conquista, né? E ele traz aqui toda a questão dos direitos, né? Inclusive de colocar as crianças e adolescentes. E tem uma questão, pessoal, que eu quero ressaltar aqui, que a gente vai falar agora da questão, né, quando a gente falou em rede, eu quero fazer uma aproximação, que essa rede não é qualquer coisa, né? É uma rede qualquer coisa. Não. A nossa Constituição, ela trouxe a descentralização, né, administrativa e política, né, das políticas públicas. Então, hoje, os municípios têm uma responsabilidade, os estados, os municípios têm uma enorme responsabilidade, né? E quando aqui o artigo 227, né, ele fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, né, assegurar os direitos da criança, aí fala em todos os direitos, é dever da família, da sociedade, do Estado, ele não está classificando esse artigo, né? O legislador, os legisladores, foram milhões de brasileiros que legislaram isso, não está assim, primeiro é a família. Se a família não der certo, né? Vamos dizer assim, a família não deu certo, então a responsabilidade é da sociedade. A sociedade não deu conta é do Estado. Não, não é isso, né? O princípio que está aqui, que a responsabilidade é em corresponsabilidade, responsabilidade de todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Estou falando isso enfaticamente aqui, né? Que a gente vai acompanhar. Porque a gente vê, né? Assim, muitas vezes, em vários serviços da rede, né? Dizendo assim, mas a gente orienta a família, né? A gente orientou, mas sabe como é que a família não dá conta? Porque não sei... Gente, né? A gente sabe que muitas vezes a família, inclusive, é agressora, né? Quando a gente trabalha com violência, a gente sabe disso. Mas sabe muitas vezes que aquela família não tem condição. Então, assim, não é assim, eu orientei a família, tá tudo bom, tá tudo bem. Não, tem uma corresponsabilidade. O legislador, né, foi sábio, né? Então, é esse o princípio do sistema de garantia de direitos, né? Porque assim, não é de um ou de outro, né? Eu estou aqui na minha casa, estou ouvindo o vizinho espancando a mulher, as crianças e tudo mais. Eu não tenho nada a ver com isso, que isso é problema dele, ele que é pai, ele que sabe. Não, né? Eu, quanto sociedade, tenho a ver com isso. Quando se trata de proteção da criança e adolescente, todos nós temos a ver. Estou dizendo isso porque muitas vezes a gente sabe, não só, mas às vezes nas escolas, e principalmente nas escolas, né, a gente tem uma dificuldade muito grande assim, na notificação, porque as escolas, não, mas sabe como é que é? Eu não sei bem, porque a gente tem medo, porque a gente não sabe, porque não vai notificar e tudo mais. Mas, gente, não tem como. É obrigação, né? Institucional de qualquer, estou falando da escola, mas pode ser qualquer estabelecimento que tenha criança. Todos nós, todas nós, todas nós, todos nós que trabalhamos com criança e adolescente,
a qualquer momento podemos ter uma revelação espontânea de situação de violência que a criança ou adolescente esteja sofrendo, né? Qualquer momento, ou como a gente suspeitar. Então, assim, isso faz parte de quem trabalha com criança e adolescente. Não é dizer, não tem nada a ver com isso, faz de conta que não dá, entendeu? Está aí no princípio. Com base no 227, né, a gente criou o conceito de sistema de garantias de direito, né, e o Conselho Nacional, o CONANDA, né, o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, tinha classificado, né, já tem uma resolução de 2016, e a lei da escuta especializada, depoimento especial, trouxe, né, uma aproximação do papel de cada órgão. Então, se a gente está falando, né, vamos pensar qual o papel de cada um, de cada organização, né, frente à proteção da criança e adolescente. Cada um tem um papel, né? Os órgãos de defesa, os órgãos de promoção e os órgãos de controle, né? Então, assim, essa primeira divisão é extremamente importante para a gente entender que uma rede, para a gente organizar uma rede, gente, para proteger crianças e adolescentes em situação de violência, ela tem que ter essa organização, cada um entender o seu papel, né? Não é assim, manda tudo para a proteção social especial, manda para o CAPS, manda não sei para onde. Não tem como a gente enfrentar esse fenômeno se não tiver uma rede articulada, organizada. Ele escapa, a gente revitimiza a criança ou adolescente, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Para a gente poder ver, né? Com certeza que há aí uma preocupação de a gente poder organizar esse sistema, né? A gente vai ver aí, inclusive, aqui tem um pouco do histórico, pessoal. Eu acho que tem, né, algumas questões importantes para a gente pensar assim, recentemente. Primeiro, assim, historicamente, na literatura, a primeira violência que foi preocupação no mundo foi a violência física, né? A violência física ela vinha sendo discutida, trabalhada internacionalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Mas aqui no Brasil também, né? A gente teve aí alguns estudos iniciais, principalmente depois, no começo dos anos 90, no LAC, no Laboratório da Criança, na USP, a Maria Amélia Azevedo, Viviane Guerra, né, foram as percussoras, mas a violência sexual, ela efetivamente entra, né, assim, na agenda internacional somente em 1996, quando acontece o primeiro Congresso Mundial, né? Vocês vejam, a violência sexual entra na agenda de preocupações, não só no Brasil, gente, no Brasil e no mundo, em 1996, num congresso que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, que foi chamado pela rainha Silvia, né, que colocou lá seu nome, que aí, né, o Brasil participou, e aí os países saíram fazer plano. O Brasil foi o primeiro país no mundo a fazer um plano nacional de enfrentamento à violência, só que saiu um plano de enfrentamento à violência sexual, né? Em 2000, a gente teve aí a promulgação da Lei 9.970, do 18 de maio, que está para acontecer, né? O 18 de maio, que é um dia nacional, e ainda se usa o nome combate, né? Mas que era do momento, mas foi pelaquela situação daquela menina, Araceli, em Vitória, em 73, que foi, né, assassinada, abusada e violentada, né? E a gente teve, né, nesse período, uma série de questões. Alguns desafios para ir avançando um pouco aqui, pessoal, é que, assim, desde o plano de 2000, a gente teve uma revisão em 2013 do plano nacional, mas ele continuou com foco
violência sexual. E a gente aí está numa discussão, né, no CONANDA, junto com o governo federal, de discutir o plano, reatualizar o plano, como, né, pensando aí numa atualização e ampliando, né, não só para a violência sexual, como ele foi colocado. A gente tem aí sim, a questão em 2017, a Lei 13.431, chamada Lei da Escuta Especializada, Depoimento Especial, e do decreto, né, que regulamentou a lei, né? E a gente teve a resolução do CNJ, que eu já vou falar já, e a Lei Henri Borel. Hoje, né, se a gente for pensar assim, né, nos municípios, né, vamos dizer assim, pessoal, a gente pensando nas categorias de violências que a gente vai montar um plano, vai montar um fluxo, a gente poderia pensar nessas categorias de violência, né, que a gente tem trabalhado, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial. Eu não vou me deter em cada uma, porque, né, a gente precisaria de muito mais tempo, mas eu só estou trazendo as categorias que a gente tem trabalhado, né, considerando a legislação atual e questões, por exemplo, na questão da negligência, que é né, os maus tratos, como eram falados, e aí ficou dentro da tal da negligência, né? Abandono, maus tratos, ficou dentro da negligência, né? A violência patrimonial, ela foi trazida pela Lei Menino Henri Borel. Ela é muito específica, tem lá questões extremamente importantes, mas a gente conhecia esse tipo de violência quando era relacionado à mulher, né? E caso de violência contra o idoso. Mas a gente trabalha com ela, né? E uma novidade completa, né? E aí sim, a lei da escuta 13.431 trouxe, que é a violência institucional. Essa é extremamente importante, porque ela vai responsabilizar, né, os serviços, os profissionais, né, que não, né, que por uma situação de intencional, né, não tomem providências daquelas situações de violência contra a criança e adolescente que eles tenham contato, né? Então, na violência institucional, ela trazida pela Lei 13.431, ela não é a violência que acontece dentro da instituição, é a violência que, quando uma criança, hoje, infelizmente, a gente ficou sabendo de uma situação de uma criança no município que foi espancada pelo pai, né? Uma situação, e a escola não tinha notificado, ninguém tinha visto, né? E aí, assim, por omissão, né, dos profissionais podem ser responsabilizados institucionalmente, né? Então, de uma forma geral, não vou entrar em detalhe em cada uma dessas violências que a gente, né, mas a gente tem trabalhado prefeito, né, de produção, né, de fluxo, protocolo e tudo mais com essas categorias, tá? Dar uma avançada aqui. Então, assim, o porquê que foi pensado essa lei 13.431 é uma lei que ela começou, gente, a ser discutida, a ser pensada no terceiro Congresso Mundial que aconteceu no Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro, 2008, mas ela vinha sendo pensada, né? Ela foi inicialmente pensada para a situação das oitivas, né, que aconteciam com crianças no sistema de justiça. Né, quando a criança ia ser ouvida naquela situação, as crianças eram extremamente revitimizadas. Só que ela ficou sendo discutida de 2007, 2008 até 2017, né? Ela ficou quase 9 anos, quase 10 anos, né? Aí sendo discutida, quase 10 anos, por quê? Porque, assim, se tinha preocupação com as crianças que iam lá para a oitiva, no sistema de justiça, a preocupação que os serviços tinham, assim, como que a gente vai atender a criança que
né, foi vítima de violência. E, assim, tinha uma questão, né, de se cobrar. E no Brasil inteiro, acho que muitas de vocês vivenciam hoje isso, né? São muito cobrados pelo sistema de justiça, pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor, pelo prefeito, pelo padre, pelo pastor, pelo pai de santo, que façam relatórios que digam se aconteceu ou não aconteceu. Ah, manda lá para a assistência social, manda para a saúde, manda não sei onde para fazer um laudo, né? Essa cultura vem de longe, né? E o grande problema, o desafio dessa lei ter demorado tanto tempo, porque ela deu muita discussão. Porque, assim, a rede de proteção não é, né, para gerar, né, relatórios de responsabilização, né? Ela e está aqui, claro, ela normatiza o sistema de garantia de direitos, né, de criança e adolescente, para atender crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, né? Conforme as prerrogativas do 227, né? E ela veio essencialmente, gente, aí que tá. Isso que deu muita discussão, dá muita discussão. Tenho certeza que muitas e muitos de vocês vivenciam isso nos municípios de vocês, porque a gente ainda cotidianamente, né? E aí isso dá uma discussão, porque assim, isso vem de longe, vem lá, né? De uma situação que os profissionais da rede tinham que fornecer laudos para o delegado, para o juiz, para o promotor, para dizer se aconteceu ou não aconteceu. Isso não tem nada a ver, né, com a lei, já vamos falar um pouco mais disso, tá? Mas a lei, ela veio por um motivo muito simples, pessoal, né? Ela veio porque, assim, o que se constatou? Tanto lá nas oitivas, né? 7, 8 anos depois que aconteceu a violência, que a criança era ouvida, vocês imaginam, aconteceu a situação de violência, demorava 6, 7, 8 anos, ou até mais, eu já ouvi 12, 15 anos, a criança ser ouvida para saber o que aconteceu, para responsabilizar o autor da violência, ou a autora da violência, né? Então, a lei, ela veio, né? A gente tinha um diagnóstico que as crianças e adolescentes, tanto no sistema de justiça, né? Tanto no sistema de justiça, como, gente, como nas nossas redes de proteção, eram revitimizadas, né? Então, assim, essa lei, ela veio justamente nessa perspectiva, entendendo, né, que a criança e adolescente que foi vítima ou testemunha de violência chegando, tanto nas nossas redes de proteção, por diversos motivos que eu já vou falar, assim como no sistema de justiça, eram repetindo, tem que repetindo milhares de vezes o que aconteceu com ela, né? E ficava pipocando na rede de lá para cá sem um atendimento estruturado, organizado, com fluxos, com papel de cada organização. A criança e a família ficam pipocando na rede, né? Então, a lei veio e ela traz o que é essa revitimização, né? É por isso que ela veio, né? Que esse é um grande desafio. O que é a revitimização? Discurso ou prática institucional que submeta a criança e adolescente a procedimentos desnecessários, né? E gente, está falando para todo mundo, não é só para todo mundo, né? A procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem. Né? Então, é isso, né, que a Lei 13.431 e no decreto, porque a lei foi em abril de 17, o decreto que regulamentou foi em dezembro de 2018 e está lá no decreto que é 180 dias para os municípios, né, para os estados adotarem, né, a lei, né, para ela ser implantada com fluxos, protocolos que está lá. Eu não vou. Só para dar um exemplo para vocês, pessoal, eu peço só mais um pouquinho da paciência, da atenção
de vocês, né, para vocês verem aqui Ô, Zé, um pouco do... é a Oi. Nicole que está falando, só aproveitando rapidinho, para Hum. avisar que quem tiver perguntas ou tiver comentários, que pode escrever no chat para a gente passar para você quando você terminar, Legal, tá bom? muito bom. Eu tô terminando aqui. Ok. Só quero dar um exemplo, pessoal, para vocês. Eu sei que essa hora ficar olhando uma tabela dessa cheia de número é um terror, né? Mas eu quero dar uma amostra para vocês, e uma amostra, e faço a sugestão que vocês façam esse tipo de levantamento no município de vocês, que é extremamente possível que vocês façam. Isso aqui é um diagnóstico, né, que a gente fez num município, que eu, obviamente não vou falar o nome, né, que é mais de 200 mil habitantes da região sul do Brasil, tá? E quando você vê assim, por exemplo, o que entrou, né, na epidemiologia lá no registro do Sinan, né, de violência física, de violência psicológica, de abuso sexual e tudo mais, porque assim, veja, isso tem que ter uma lógica, né? Essa situação chegou na saúde, porque esse levantamento, né, foi feito por as crianças e adolescentes que chegaram na saúde, por isso está a epidemiologia. Eles tinham que ser encaminhados, pelo menos, para o Conselho Tutelar. Esse município tem dois, né? Então, quando a gente vê que chegou na saúde 234 casos, e quando você vê que chegou no Conselho Tutelar 49, você vê que esse encaminhamento, essa rede está furada, né? Porque não tem um procedimento que o Conselho Tutelar tem que ser notificado, né, para acompanhar, é a função do Conselho Tutelar. E quando a gente vê os dados aqui, a gente fica, são dados absurdos, né? Assim, então, é, cada violência, por isso que eu estou dizendo, quando a gente olha isso aqui, vocês veem que existe uma arritmia, né? Um fora do compasso entre os serviços que a gente pegou aqui serviços que deveriam obrigatoriamente, né, considerando as violências aqui, chegar nos serviços. Então vocês veem que não chega, porque assim, ou chega na saúde, ou chega no CREA, ou chega no Conselho Tutelar, ou na segurança pública, mas não tem o mínimo de equilíbrio entre esses dados. O que isso sugere para a gente? Que os casos chegam de um lado ou outro e ficam completamente perdidos na rede. O que é isso? Revitimização da criança e do adolescente, né? A pior coisa que pode acontecer com situação de violência, gente, a criança não ser acreditada, a família não ser acreditada, dependendo da situação, ou ficar perdido na rede, né? Porque aí você não consegue, escapa. É isso que a gente está dizendo. Então, se não tiver um fluxo, se não tiver um controle, se não tiver um acompanhamento organizado, essa criança só vai ser revitimizada, né? Aqui tem um exemplo também da região Nordeste, tem o Centro-Oeste, né? Não vou mas só para dar um exemplo para vocês, o que é essa revitimização também? As famílias ficam pipocando, né? Para a gente estar encerrando aqui, pessoal, só para deixar muito bem claro, né, que a lei deixou, porque isso dá muita confusão ainda, né? A escuta especializada é uma coisa e depoimento especial é outra coisa, tá? Escuta especializada é para a rede de proteção, é para proteger a criança ou adolescente. Depoimento especial é para efeito de produção de provas, tem a ver com o sistema de justiça, com polícia civil, com polícia judiciária, né? Isso não se confunde, não pode se confundir. Por favor, porque isso a gente sabe que dá muito problema. Tem a resolução 299 do Conselho Nacional de Justiça, mas a gente sabe que as pessoas, os municípios sofrem muita pressão, né, para escrever laudo, para relatar e não sei o quê. Escuta especializada é um procedimento
aqui está como entrevista, mas é um procedimento de análise de risco, é um estudo que se faz inicial para proteger a criança e adolescente, né? Não necessariamente, embora tenha esse nome escuta, você não precisa ouvir a criança, é um procedimento, uma análise técnica que precisa ser feita em algum lugar, algum espaço ou alguns espaços, dependendo do porte do município, de provimento de cuidados, analisar o risco, a situação de risco que essa criança está exposta naquela situação que aconteceu e a situação de proteção que essa criança tem para se pensar medidas, né, de proteção integral dela, né? Então, é um procedimento de cuidados, né? Não é um procedimento de investigação. A rede de proteção não faz investigação. Quem faz investigação, quem tem habilitação, habilidade, competência, né, é a polícia, não somos nós. Né? A polícia tem essa capacidade. Isso é importante falar, porque a gente sabe que isso acontece muito. E o depoimento especial, sim, é o provimento de oitiva da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, né? Com a finalidade, o depoimento especial é a produção de provas. Aí tem, né, toda uma discussão, ela pode acontecer em algumas situações, até na delegacia, né? A pedido de antecipação de provas para proteger a criança, porque a criança não seja, né? E aí tem todo um procedimento de cuidado, tem todo um protocolo de cuidados, mas isso não é com a rede de proteção, né? Então é importante, só para finalizar, né? Então a escuta é um procedimento realizado pelos órgãos, né, em rede de proteção, de educação, saúde, assistência, né? Segurança pública também sim tem essa função, né? E de direitos humanos. Então é um provimento de cuidados, né? Finalizando, né? Eu acho que a gente tem grandes desafios, pessoal, colocando esses problemas todos aí, né? Grandes desafios, né? Primeiro é o cumprimento da lei, né? E a implantação efetiva da lei, que a gente vê ainda que ela caminha em alguns estados, às vezes o Ministério Público, os Ministérios Públicos cobram mais dos municípios aí, né? Outros menos, enfim, mas não tem ainda a implantação, né, que a lei traz, que é a elaboração de diagnóstico, né? A gente não vê os municípios ainda, infelizmente, fazendo diagnóstico, né, para entender a sua situação. Então, é importante, isso é política pública, gente. Não tem como fazer política pública se não tiver diagnóstico, se a gente não elaborar protocolo de atendimento, né? Elaborar plano de atendimento, né? Plano de médio, curto, médio e longo prazo. Senão a gente vai lá, é aquela coisa de, né, faz de qualquer jeito, né? E dentro do próprio plano, né, pessoal, que é possível fazer, assim, a gente precisa, agora a gente está aproximando do dia 18 de maio, que sempre é lembrado, é uma campanha importantíssima, maravilhosa, que acontece há muitos anos e fundamental. Só que não é só uma campanha, a gente precisa trabalhar, né? É sim possível prevenir as violências contra a criança e adolescente. Tem muitas estratégias, né? Todos nós, a escola, as políticas, a educação, a saúde, a assistência, a cultura, os conselhos tutelares, os conselhos de direitos, todos os serviços, tem uma responsabilidade enorme de a gente trabalhar prevenção, né? A gente não tem trabalhado no Brasil as situações de prevenção. É fundamental a gente trabalhar prevenção. É muito possível prevenir as violências contra a criança e adolescente. A gente precisa ter projetos, né, elaborados, né? Achismo, espontaneísmo, precisa ser as escolas colocar dentro de plano político-pedagógico, trabalhar, né? Violência sexual, a gente trabalhando sexualidade humana, sim, sexualidade humana é importantíssimo
né? As questões de gênero, né? O papel trabalhar com os meninos, essa questão, né? De violência é fundamental, né? Então a gente tem aí um desafio muito grande pela frente, né? Muito grande mesmo. Eu acho que eu me estendi um pouco, não sei como foi. Eu queria saber um pouco de vocês, porque, assim, é difícil falar, né? Que são tantos pontos, você tem tantas entradas, né? Eu tentei fazer um percurso, pessoal, para trazer o que a gente tem entendido, assim, e na prática mesmo, trabalhando norte a sul, leste a oeste do Brasil, com os municípios né, desde capital até municípios muito pequenos, o que a gente tem entendido como desafio, né? Ô Zé, Então, você foi maravilhoso, como sempre. A Nicole vai passar para você algumas perguntas bem importantes. Acho importante dar esse tempinho para você poder responder algumas perguntas, algumas colocações. Agradecer muito aí a participação do pessoal. Vocês vejam que os cursos que o Zé oferece no NECA dizem respeito a todo esse conteúdo, além dos cursos, toda a possibilidade de fazer projetos de diagnóstico, de planos nos municípios. Mas nós temos algumas perguntas aqui, Zé, que você vai amar. Nicole vai te passar. Isso. Então, vamos lá, Zé. Deixa eu pegar aqui a primeira. A primeira é da Elaine Rosa. Ela pergunta o seguinte: o abandono afetivo e material entram na negligência? Acho que fechou o seu áudio. Deixa eu pegar para. agora abriu, não sei, travou. Depende da situação, porque assim, o próprio conceito, né, que se a questão do abandono entra naquele território da negligência, né? E a gente precisa identificar, porque às vezes a negligência é um termo bonde, né? Termo bonde que cabe tudo nele. Porque às vezes a negligência parece que é da família, mas é da sociedade ou é do Estado, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que depende da situação. Porque uma coisa é, se eu tenho condições de dar para o meu filho, para minha filha, né, para cuidados, isso é uma coisa. Se eu não tenho condições, porque eu não estou tendo condições de dar lá a alimentação, a roupa, porque ela está com frio, a negligência não é minha, né? Então, depende da situação, depende muito, né? Por isso que eu digo, infelizmente, às vezes a primeira tendência é culpabilizar a família. Não que a família não tenha responsabilidade, porque a gente sabe, a gente que trabalha com violência tem, e muitas vezes tem muita, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a questão essa questão precisa ser analisada, porque às vezes me abandonou porque não quis ou não pôde, entende? Então, é a mesma análise de negligência que a gente faz, precisa ver, né? Se eu não estou dando porque eu não tenho, eu não posso, ou porque eu não quero, poderia cuidar, podia vacinar, podia dar roupa de frio, alimentar e deixo largado. Aí é uma outra história, entendeu? Então, sempre é uma linha que a gente precisa analisar muito isso. Entendi. Deise, quer falar alguma coisa? Está fechado o seu áudio. Eu acho que não. Então, eu vou seguir então com as próximas. Oi? Ah, tá. Desculpa. O Euclides colocou aqui na hora que você apresentou a tabela, né? Que ele falou que é necessário observar a tabela sim, que é uma dura realidade. A Rosana também colocou no chat como um comentário que lá no Rio Grande do Sul, ela coloca que eles temos a lei da palmada,
e a Lei 13.010, de 2014, do menino Bernardo Uglione Boldrini, assassinado pelo pai e a madrasta no Rio Grande do Sul. Depois a gente tem aqui a Isaura Benigno da Cruz. Ela fala o seguinte: a categoria negligência é polêmica e amplamente divulgada no Brasil e mundo afora. Infelizmente, no caso do cotidiano profissional, o que vemos é que tal ocorrência é computada para culpabilizar, responsabilizar a família, né? Vai de encontro com o que você estava dizendo, sem observar as multicasualidades, como dito. Tal culpabilização, em muitos casos, contribui para o afastamento da convivência familiar, sem direito à defesa da família, sem ouvir a criança, adolescente, etc. Desconsiderando a própria desproteção da família. Desproteção, ela coloca entre aspas, é uma proposta alternativa dialogada pela assistente social Thaís Berberian, que trabalhou na saúde e hoje está no Tribunal de Justiça de São Paulo, para deslocarmos essa visão conservadora sobre as famílias. Thaís faz um debate no campo da ética no serviço social. Vale a leitura, inclusive, para outras áreas de formação, e ela deixa um link aqui do trabalho da Thaís no chat, para quem quiser dar uma olhada. E aí ela continua com o seguinte: a partir da experiência de vocês, a escuta especializada tem tido algum diálogo com o depoimento especial em alguma região? Pelo relato de colegas das varas de violência no judiciário, ela é da vara da infância e da juventude, a impressão que tenho é que um eterno recomeçar do zero. Olha, essa é uma bela questão, é um desafio, porque assim, no Brasil, o que a gente tem visto, assim, né, a gente vê que tem estados, né, que a gente consegue, por exemplo, a gente está trabalhando no estado de Rondônia, né, que é um estado que a gente vê, o Tribunal de Justiça fez um investimento muito interessante na implantação do depoimento especial, né? Assim, dos estados, a gente pode dizer que a gente é empírico, tá, gente? Porque é acompanhamento, não tem estudo que mensure isso. É uma coisa muito empírica mesmo, com base em experiência que a gente tem acompanhado, né? Mas Rondônia, por exemplo, eles conseguiram. O Tribunal de Justiça fez um investimento lá muito grande no depoimento especial, né? E a gente vê, né, em um ou outro estado um investimento na escuta especializada, mas nunca eu vi nada muito empírico, casado, sabe? A implantação da escuta com o depoimento especial. Um ou outro município, a gente encontra, né, alguns municípios que estão buscando esse alinhamento, né? João Pessoa, por exemplo, a capital da Paraíba, né, está buscando esse alinhamento que a gente vê mais próximo. Mas ainda, gente, é assim, eu acho que a gente tem uma dificuldade imensa, né, nessa elaboração ou seja, por um monte de motivos, não é só dificuldades concretas, falta de recursos humanos, seja no sistema de justiça, nos tribunais de justiça, ou na rede de proteção, nas políticas públicas, né? Então, realmente implantar o depoimento especial, a escuta especializada, está na ordem do dia, ainda está na ordem do dia. Vocês vejam que a lei de 2017, né, e a regulamentação dela toda foi em 2018, e era 180 dias, a gente já esgotou e a gente vê ainda muito lentamente. Infelizmente, isso significa revitimização de criança e adolescente, né? Acho que eu digo, aquelas tabelas que eu mostrei, gente, eu proponho para vocês, façam esse desafio nos municípios de vocês. São dados, não precisa ser um matemático, um estatístico, um PhD de Harvard, do MIT, do Instituto lá
de Massachusetts para levantar dados. Pega os dados que vocês têm e vejam. Se vocês encontram os casos, vocês vão ver que os casos ficam perdidos na rede, isso é revitimização, entenderam? E precisa juntar. A lei traz, precisa de um comitê, precisa de vontade política, precisa, né? Precisa, senão escapa, não tem como a gente enfrentar. Só uma questão, Nicole, que o caso do Bernardo, né, que foi colocado, é um caso muito emblemático, né, que a gente fala sempre, que é um caso de classe média, média alta, do interior do Rio Grande do Sul, que sofreu todo tipo de negligência, de violência, e todo mundo viu, né? E esse menino morreu porque ele era um menino de classe média, média alta, né? Porque assim, tem tudo. O pai era, né? Um cirurgião plástico no interior, né? E esse menino, ele dormia, ficava na calçada, na escola, todo mundo sabia o que estava acontecendo com ele, ninguém tomou providência, né? Concreta. Passou pelo judiciário, procurou, e ele morreu, né? Morreu pela condição. Inclusive, eu tenho para mim da classe social que ele era, né? Se fosse um menino, veja como é louco, né, esse país, né? Se fosse um menino preto, pobre, periférico, ele morreria depois, mais velho, por morte matada por algum órgão do Estado. Mas como ele é um branco de classe média, média alta, né? Ele assim, mas ele tem tudo, ele que é louco, é um menino, né, que tinha uma série de questões e morreu. Então, vejam as peripécias que, quando a gente discute violência, o que está, né, as dinâmicas que estão envolvidas nisso, né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso mesmo, né? Como foi falar, essa questão de negligência, o que é isso? É muito importante essa reflexão mesmo. Zé, eu queria até aproveitar a oportunidade, eu já coloquei aqui no chat, mas gostaria de dizer que o NECA realizou um debate sobre a negligência com a presença da Thaís Berberian e a Fernanda Flaviana, da PUC de Minas Gerais, cuja tese também é sobre negligência. É um debate muito rico e que está disponível na TV NECA, que vocês podem acessar através do YouTube. Diante de tantas perguntas e tantas participações, fica aqui nosso convite, né, para que vocês continuem, pois através dos nossos cursos, através das oportunidades que o NECA oferece, para que esse debate ele possa se tornar ação transformadora da realidade. Por exemplo, nós falamos, tem aqui algumas outras perguntas que não vai dar tempo para a gente, em função do horário, responder a todas, mas fica aqui uma proposição, e todas as perguntas que vocês colocaram, nós vamos estar copiando e passando para o Zé. Tem aqui, Zé, um comentário importante sobre autismo, né, a dificuldade de lidar em relação à criança autista, mas o que dá para perceber do que veio no chat é o quanto os profissionais que estão aqui conosco, dos vários municípios do Brasil, de todos os estados brasileiros, nós estamos com mais de 96 pessoas presentes aqui com você até esse horário, coisa que nós agradecemos muito, nos dizendo o quanto existe uma precariedade dos encaminhamentos na rede e da ação do Estado. Existem alguns comentários nessa direção, no sentido de que como fazer com que essa rede de fato funcione. E você deu aí uma sugestão que eu achei incrível, muito bacana e muito boa, que é nós temos dados nos municípios. Como é que os dados podem estar sendo organizados e eles são uma prova, né, de como nós precisamos modificar a relação de proteção e de cuidado com as crianças, os adolescentes e suas famílias nos municípios brasileiros. Zé, você gostaria de estar se despedindo do pessoal, trazendo mais uma reflexão final aí para nós todos? Eu acho que tem algumas questões. As crianças, né?
com transtornos mentais e a criança deficiente, elas são muito mais vulneráveis às situações de violência, né? Muitas situações, a criança, muitas vezes, que tem transtorno mental, a criança deficiente, muitas vezes elas, no abuso sexual, muitas vezes são preferidas, né, pelo abusador, porque sabe que se ela não vai ser acreditada, ela não vai falar, então precisam, né, porque eu trouxe a questão, eu não sei se era a questão, mas a questão do aspecto autista, a gente sabe que as crianças são muito mais vulneráveis, né? Então precisam sim, nas nossas redes, a gente tomar sinal amarelo, sabe? Quando uma criança que aparece na rede em situação de violência, que tem transtorno mental ou deficiência, é sinal amarelo total, né? Crianças, crianças muito pequenas, com menos de 7 anos, sinal amarelo também, né? Então, muito amarelo. Então, acho que isso é uma questão importante. A questão, gente, eu acho que assim, a lei está aí, né? Uma lei que a gente fala, esse legalismo, né? Isso não adianta nada, o meu prefeito, a minha prefeita, né? Espero, a gente tem cobrado, a gente tem muita gente na fundação do NECA, né, ligado ao sistema de justiça. A gente sempre fala para os nossos colegas do sistema de justiça, esperávamos, inclusive, um papel mais incisivo dos ministérios públicos, mais qualificado, mais incisivo, inclusive para cobrar, né, o executivo, o executivo também bem mais qualificado para poder. É fazer política pública, gente. Política pública, você precisa ter um diagnóstico da realidade, você precisa ter um plano para enfrentar aquilo que você. Né? Isso não é política pública, fluxo e protocolo. A lei trouxe isso, não é? Para gestor público, isso não é novidade nenhuma, né? Então, assim, não tem um segredo. Agora, precisa levantar, precisa enfrentar, né? É um grande desafio. A gente sabe que as crianças estão sendo muito revitimizadas, são muito revitimizadas, né? A gente tem uma subnotificação, passei os dados para vocês, nem 9% dos casos de violência chegam para a gente, né? Então, esses casos que são relatados, vocês multiplicam aí por 9, por 10 que vai dar. Então, é um baita de um desafio. Mas hoje a gente tem uma legislação, para mim, já desde o 227 já está tudo explicado, o estatuto, mas a gente tem. Então, acho que é um desafio, não é possível enfrentar isoladamente. Lamento, não dá para ser só da assistência. Manda para lá para proteção especial. Não dá para ser só da assistência, não é só do CREAS, da proteção social especial, da saúde mental. Não se resolve. É um fenômeno complexo e multicausal. Precisa de uma rede. E rede não é juntamento de gente, né? Rede precisa ter coordenação, precisa ter os atores ali para fazer os fluxos, desenhar as coisas, né? E muita vontade política, gente, e muito esforço institucional para isso aconteça, porque não dá, né, para a gente revitimizar a criança, adolescente do jeito que a gente tem revitimizado, né? Infelizmente, esse é um grande desafio, né? Acho que é um pouco disso, não sei se... E fico à disposição, né? Ficamos à disposição enquanto NECA, né? De qualquer questão que vocês precisem, estamos aqui para discutir, apoiar. A gente tem, né, feito muitos trabalhos, muitos diagnósticos, muitos projetos, muitas, né? A gente sabe que é difícil para os municípios, sabe os técnicos, o quanto as técnicas, os técnicos, os servidores, né? Quanto tem sido difícil enfrentar essa realidade
nos últimos anos, né? Veio a pandemia, veio uma série de situações que a gente vivenciou nesse país que a gente vê, acompanha, né? Então sabe que é difícil. Os próprios gestores também, né? Mas é isso, temos que, né, juntar aí os esforços, né? E não dá, né, gente? Não vai ser um país civilizado se a gente não proteger criança e adolescente. A gente não vai sair do lugar. E é inaceitável um país como o nosso, a gente que tem aí um corpo, né, de legislação, tem um sistema de garantia de direitos, a gente conviver com criança e adolescente sofrendo violência, né? É inaceitável isso. Isso é inaceitável, intolerante, né? Não dá para tolerar isso. Ô Zé, só aproveitando, queria só te dizer que aqui no chat, muitas pessoas agradecendo a aula, parabéns pela palestra, muito obrigada. Eu agradeço. Boa noite, a aula foi maravilhosa. Parabéns a toda a equipe do NECA. Excelente explanação sobre a temática, que ainda é vivenciada por crianças e adolescentes. Então, muitos elogios aqui no chat para a aula de hoje. Eu agradeço, me sinto lisonjeado. Vamos juntar esses esforços para a gente superar, né? Isso que a gente tem que superar, né? Eu acho que isso que é o primordial. Temporais já causaram prejuízo de olha, Zé, os elogios vêm de todos os lugares e assim é muito bom, né? Assim, enquanto NECA, né, a gente receber, por exemplo, Cristalina de Goiás, dizendo Vocês parabéns à sabem que eu doutora conheço NECA pela Cristalina, eu já excelente trabalhei em explanação. Cristalina. Eu conheço Cristalina, eu já trabalhei em Cristalina. É sério, gente. É uma coisa, às vezes o pessoal brinca comigo, que eu já andei tanto por esse país, e às vezes o pessoal fala, eu sou de um município, tá? Fala o nome do município. Ah, eu conheço. Eu trabalhei em Cristalina. Eu fiz um Olha diagnóstico. só. Pois é. É Pessoa da equipe impressionante. técnica do Serviço de Família Acolhedora, né, Ah, que Exato, bom, família acolhedora. E que assim, bom. olha, só faltou o Amapá, mas nós tivemos aqui alguns conhecidos e muito queridos de você, como Valinhos, Ah, tá? meu Como povo querido. Catanduva, Minas Gerais, Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil. E eu queria dizer, sabe, Zé, que a sua explanação foi realmente maravilhosa. E aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, olha lá, né, que através da professora Deise, lá no Foz do Iguaçu, ô Foz do Iguaçu, que terra maravilhosa. E eu queria dizer assim, sabe, Eu gente, também trabalhei já em Foz do Iguaçu também. onde você não trabalhou, Zé? Você já Pois é. trabalhou em todos os lugares do Brasil. Por isso que você é nosso querido, né, Hum, associado fundador do NECA, associado e vice-presidente da nossa diretoria atual nessa gestão. E hum, fica aqui o nosso grande convite para que vocês continuem com o Zé, através dos cursos que ele está oferecendo, né? Vocês viram aí no início da explanação, nós temos 20 cursos sendo oferecidos nesse momento no NECA, e esse esforço de fazer os cursos é exatamente para que a gente não só se recicle, mas também a gente tenha espaços de diálogo, espaços de troca de experiências, porque nós precisamos uns dos outros, né? As realidades são diversas, mas os problemas são muito semelhantes, há soluções diversas também e complexas, né? Diante de situações complexas, respostas complexas, mas que talvez juntos a gente possa, como diz o Zé, fazer com que a criança e o adolescente não seja revitimizado e, quiçá, que a gente faça a prevenção das situações de violência, tanto das violências intrafamiliares quanto as violências institucionais, e aí a gente deixando claro que a negligência ela é um termo guarda-chuva e ele precisa ser conceituado, talvez como desproteção. Então, fica o nosso agradecimento muito grande a você, José Carlos Bimbarte Júnior, né? muito obrigado, E a minha todos que gente. estiveram conosco, muito obrigada, Nicole, nossa assessora da Obrigado. diretoria, né? Obrigada ao Matheus, que fica lá fazendo todo o trabalho para que a gente possa assistir o Zé. Obrigada, Maria do Carmo Crian,
nossa diretora administrativa e Aqui, o financeira, que está aqui Milton estava conosco, aqui, o Milton, a estava Irandi, aqui, a Mariângela Erandes. Rude, a Maria Lúcia Ah, Gulassa, todos aqui uhum, conosco. E também eu gostaria de deixar também, lembrar a todos, né, que os problemas são grandes, mas nós estamos caminhando e a história não é linear. A gente tem avanços, a gente tem recuos, mas a gente não pode desistir. Vamos em uhum. frente, né, que a gente pode juntos fazer um Brasil diferente. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até a Obrigado, muito próxima. obrigado. Abraço. Qualquer coisa, estamos por aqui, viu? Contem com a gente. Abraço.